Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de termodinâmica. Hoje nós vamos tratar das propriedades das substâncias puras. E antes de começar essa aula, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like aqui neste canal para que as aulas possam chegar a mais pessoas. E se puder também, deixe seu comentário dizendo o que você achou da aula, se a aula foi boa para você, se você realmente conseguiu aprender alguma coisa com essa aula. Então, na aula de hoje a gente vai apresentar o conceito de substância pura e discutir a física dos processos de mudança de fase. Essa aula é um tema bastante interessante porque boa parte das pessoas que cursam a disciplina de termodinâmica costumam ser reprovadas justamente pelo fato de não aprender estes conceitos básicos que vão ser carregados durante a disciplina toda. Então, esta aula de hoje foi baseada no livro Termodinâmica. Para início de conversa, eu trouxe aqui duas figuras que representam a água em dois estados distintos. Do lado esquerdo você tem a água como gelo e do lado direito você tem a água no estado líquido dentro de um copo. Então vamos pensar aqui no que seria uma substância pura. A água é um exemplo de substância pura. Substância pura é toda substância composta por apenas uma entidade química. Ou seja, se você tem água no seu sistema, aquele sistema é composto por uma substância pura. Se você tem nitrogênio no seu sistema, aquele sistema ou esse sistema que você está trabalhando, ele é composto por uma substância pura. E tomando aqui como exemplo, se nós pegarmos como exemplo água e ar, no exemplo A, a gente tem a água nos estados líquido e vapor. Ou seja, uma substância pura, ela pode ser encontrada também em dois componentes. Então, no exemplo A, a água está nos estados líquido e vapor. No exemplo B, a gente não pode dizer que a mistura de A é uma substância pura, porque o A ele é uma mistura. Então, nesse caso, se eu tenho ar mais líquido, o ar mais líquido é uma mistura e não uma substância pura. Então, agora nós vamos trabalhar a ideia do que é uma fase e do processo de mudança de fase. Então, aqui eu trouxe uma figura que exemplifica, que mostra três estados distintos. No estado A existem partículas bem juntas. No estado B existem partículas um pouco separadas, mas ainda um pouco juntos também, né? E no estado C elas estão completamente separadas. Isso quer dizer que no estado A, que é o estado de maior agregação, as partículas estão no estado sólido. E vamos falar um pouco mais sobre o estado sólido, né? Então, nessa figura nós podemos observar as partículas rosa que podem representar uma molécula e as espirais que saem e ligam uma partícula rosa com a outra pode ser entendido como uma ligação intermolecular. Então, no estado sólido você tem as partículas arranjadas de modo
que essas forças intermoleculares elas são um pouco mais intensas do que nos outros estados. Obviamente que o mérito da discussão aqui não é a questão das ligações intermoleculares, e sim o entendimento de que no estado sólido existem forças mais intensas que fazem com que aquele elemento esteja nesse estado físico. Os outros dois estados de agregação são os estados líquido, representado na figura pelo item B, e vapor, representado na figura pelo item C. Note que no líquido existem forças de atração mais intensas do que no estado de vapor. Então, nós podemos pensar no seguinte: tomando como exemplo um sistema composto por água, a pressão de 1 atm, a temperatura de 20 graus, nesse sistema, a água em seu estado líquido pode ser denominada como líquido comprimido ou líquido subresfriado. Ao fornecer calor ao sistema e a água passar de 20 graus para 100 graus, o líquido ele vai estar pronto para entrar em ebulição. Nesse caso, o líquido é conhecido como líquido saturado, ou seja, ele está pronto para se transformar em vapor. Passando adiante, no estado 3, o líquido ele está pronto para entrar no estado de vapor. Ele vai passar de líquido saturado a 100 graus para vapor saturado a 100 graus. No estado 4, ele vai ser encontrado, a água vai ser encontrada como vapor saturado. Ou seja, o vapor saturado ele vai ser o vapor que está pronto para se condensar e se transformar em líquido saturado. Finalmente, no estado 5, fornecendo mais calor ao sistema, a água a 300 graus vai ser denominada, ou seja, o vapor vai ser denominado de vapor superaquecido. Então, nós já vimos líquido subresfriado, já vimos líquido saturado que passa para vapor saturado e fornecendo mais calor a 300 graus em 1 atm, aí nós vamos ter o vapor superaquecido. Então, isso dá margem para nós estudarmos dois conceitos muito importantes, que são de temperatura e pressão de saturação. Então, se nós traçarmos uma linha reta no patamar entre os pontos 2 e 4, nós vamos perceber que existe a temperatura de saturação da água. Esse exemplo trata da água, que é uma função da pressão de saturação, que é o que? A temperatura de saturação é a temperatura na qual o líquido saturado passa para vapor saturado. E a pressão de saturação é a pressão tal que um líquido saturado pode se transformar em vapor saturado. Então, no caso da água, a temperatura de saturação é 100 graus. A pressão de 1 atm. Se nós passarmos agora uma reta entre os pontos 1 e 2, nós temos o estado de líquido comprimido.
Então, o líquido comprimido a essa pressão de 1 atm vai pegar a faixa aí dos 20 aos 100 graus, ou menos do que 20, né, de 1 grau até 100 graus, que em 1 grau a água está no estado líquido. Então, traçando a outra linha aqui, entre os pontos 4 e 5, nós vamos ter aí a faixa de temperaturas a 1 atm de vapor superaquecido. Então, de 101 graus até mais do que 300 graus. Então, como já foi dito, pressão de saturação ela dá origem a uma temperatura de saturação. Então, isso quer dizer que se nós pegarmos aqui a pressão de saturação de 101,4 kPa, que seria 1 atm, que é 1 atm, a temperatura de saturação da água nessa pressão é 100 graus Celsius. Então, se você reduz a pressão de saturação, obviamente a temperatura de saturação também vai ser menor. Ou seja, se você pegar, por exemplo, 1,23 kPa como pressão de saturação, significa que você vai ter a água se transformando em vapor, passando de líquido saturado para vapor saturado a 10 graus. Então é isso. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, mostre para alguém que está com dificuldades em termodinâmica, divulgue esse vídeo, leia o livro, porque é muito importante que você leia o livro, porque essas explicações não substituem a leitura, então você vai ter que ler. E muito obrigado, a gente se vê por aí. Valeu!